Vou chamar o André Melo para vir para o palco. O André Melo, Lead Data Scientist, Grupo M, empresa do... Estás com som? Estás? Estou. Sim. Empresa do Grupo WP também. O Grupo M, mais uma das empresas que aderiram ao nosso desafio de juntem-se, façam a vossa mesa de reflexão, o vosso dia de reflexão, com os vossos parceiros, com os vossos colegas por aí fora. Sei que foi também uma experiência, como a Sandra dizia, foi uma pequena experiência ao fim e ao cabo, mas também muito engraçado, um bocadinho o resultado que tivemos e o feedback que tivemos, todas as experiências, todas as reflexões que foram mantidas assim. E sei que uma das dimensões que vais trazer para esta apresentação é o tempo complicadíssimo que temos vindo a viver, não é que vivemos, estamos a vivê-lo, não é? E a maneira como vocês puderam atuar, ajudando os vossos clientes, as empresas, a viver ou a sobreviver através das vossas áreas de trabalho. Aqui um bocadinho a nossa experiência, exatamente. A vossa experiência no apoio à comunicação, ao commerce da coisa, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Então, viva, boa tarde. Grande sala, com poucas pessoas presentes, mas sei que o mundo online está on fire. Então, o que é que me traz aqui hoje? Partilhar a nossa experiência em como conseguimos ajudar as nossas marcas aqui a navegar nestes tempos complicados. E trago aqui uma provocação, porque na realidade, passando aqui ao próximo slide, há uns tempos atrás li um artigo desculpem, isto passou aqui um slide a mais. Li aqui um artigo deste... Então, isto hoje não está a funcionar. Deixa lá ver aqui. Tá. Aqui do Nassim Taleb, em que ele, de facto, classifica este Covid-19 não como um Black Swan, e nós questionamos na realidade, ok, se não é um Black Swan, então o que será? Porque todos sabemos que, em termos de o que é que constitui um Black Swan, é a raridade do evento. Não há dúvida que esta pandemia não acontece todos os anos, nem de década a década. Por outro lado, em termos de impacto, o impacto foi enorme. E a terceira ponto é se nós poderíamos, de alguma forma, ter previsto o que iria acontecer, e de facto é onde o Talib se pendura um bocadinho para explicar que isto era previsível e de facto não constitui um cisne negro. No entanto, para nós o mais relevante é tentarmos entender o segundo ponto, que é perceber em que medida é que tudo isto, de certa forma, como navegar nesta imprevisibilidade e nesta incerteza que nos rodeia. E portanto, nada como trazer aqui um conjunto de dados para percebermos a dimensão do que aconteceu. Vemos aqui, no primeiro gráfico aqui à minha direita, o que é que nós vemos? Um índice de mobilidade calculado pela PSE e, de facto, vemos ali dois grandes U's, que são exatamente a altura em que houve o dito confinamento. Ou seja, o índice de mobilidade normalmente deveria andar à volta de 1, lá em cima, e de repente, de um momento para o outro, nós somos todos obrigados a ficar em casa. E porquê é que isto é interessante? Porque, de facto, nós, trabalhando em mídia e comunicação, sabemos que o que nós queremos aproveitar, de facto, são os chamados eventos em escala. Das duas uma, idealmente sermos capazes de os criar para os nossos clientes de forma a conseguirem vender e atingir os seus objetivos. No entanto, mais usual será conseguirmos tirar proveito desses eventos. E não há dúvida nenhuma que, se olharmos nisto numa perspectiva aqui para o índice de mobilidade, o que nós vemos é que o confinamento é dos eventos recentes mais sincronizados, é um evento em massa sincronizado e, portanto, não é nada estranho que tenha o impacto que teve. E, portanto, se nós percorremos aqui as 5 gráficos, o que é que vemos? Aqui em baixo vemos o índice de confiança do consumidor e vemos claramente, e tentando apontar aqui o laser, exatamente, vemos de repente a quebra drástica que teve. Depois, deste lado, conseguimos ver os níveis de investimento em publicidade e vemos claramente aqui na primeira fase, no primeiro confinamento, estão a ver aqui a queda e a flutuação destes níveis de investimento. Portanto, isto são as empresas também sem saber bem como antecipar o que está a acontecer. Temos aqui
toda a parte do crescimento do PIB face ao trimestre anterior em percentagem e vemos que, normalmente, ao longo do tempo, estão a ver, a coisa estava relativamente flat e, de repente, temos aqui oscilações brutais em que temos crescimentos ou temos contrações de 2 dígitos seguidos por crescimentos de 2 dígitos, portanto, isto está, de facto, muito volátil. No entanto, o gráfico mais interessante que aqui trazemos é este que nós chamamos aqui de e-commerce index. Na realidade, isto apenas visa representar o seguinte: são duas empresas com modelos de negócio diferentes, em que uma, claramente, vocês veem a laranja, tem aqui tem oscilações em função do que aconteceu aqui, mas é muito mais flat, e depois a outra, estão a ver aqui o nível brutal de oscilações que se observaram em termos da capacidade ou da procura pelos serviços de e-commerce de empresas, de duas empresas diferentes. Ou seja, o que é que queremos dizer? Que, de facto, duas empresas, existem empresas que foram muito impactadas e que tiveram que rapidamente se adaptar a esta nova realidade, e houve outras empresas que, embora, digamos, tiveram na mesma que sofreram algum impacto, mas para os quais o modelo de negócio funcionou de uma forma muito mais tranquila. E é exatamente nestas dimensões que nós temos que conseguir ir ajudando as nossas marcas a perceber como é que conseguem navegar neste ecossistema. Então, quais é que foram aqui as grandes dúvidas? Na realidade, à medida que esta nova realidade se desenrola, existem uma série de alavancas que podemos utilizar para tentar navegar e levar a nossa empresa, as nossas marcas, para uma direção adequada. Temos aqui as tradicionais, não é? Temos aqui podemos mexer na oferta do produto, podemos mexer aqui em comunicação e mídia, podemos mexer em pricing and promotions, mas, efetivamente, esta aqui foi um dos grandes pontos, um dos grandes desafios, que foi exatamente como é que nós nos aproximamos de consumidores que antes estavam na rua e passaram a estar em casa. E, sobretudo, outro dos grandes desafios que nós observamos, e foi muito interessante, foi exatamente que é, sobre que alavancas é que temos que atuar, mas, sobretudo, para algumas empresas, quais é que são os novos KPIs que nós temos que ter em conta à medida que o negócio se vai desenrolando. E, portanto, nós, obviamente, para algumas coisas tínhamos resposta, para outras não, mas, sobretudo, tínhamos uma abordagem que já vinha sendo preparada e, por coincidência, acabou por se adaptar muito a esta nova realidade. Ou seja, como é que nós vemos o problema da tomada de decisão? Cada vez mais, e já nos vimos preparando há algum tempo para isso, nós sabemos que é de uma enorme interação entre toda a componente de tecnologia e de inteligência artificial com o talento, com o pool de talento que nós temos em casa. E, portanto, não é só, obviamente, uma questão de termos o setup feito, mas também são questões culturais que, felizmente, como temos vindo a trabalhar nesses aspectos, a coisa acabou por resultar bastante bem. Portanto, tentando resumir aqui um bocadinho o processo, o que é que nós temos? Temos as decisões de índole mais estratégica, mais macro, claramente muito mais, são decisões de médio e longo termo, de longo prazo, são decisões mais complexas, mas temos também aquelas decisões do dia-a-dia, em onde, quando estamos a fazer qualquer tipo de ação, precisamos de as tomar de uma forma rotinada e constante, chamada as decisões táticas. E na camada inferior, temos toda a componente de Data and Technology, que são a cola de tudo isto e os enablers. E o que é que nós temos que garantir? Que na componente das decisões táticas, nós temos que ter a flexibilidade e temos que ter a capacidade de estar sempre em cima do acontecimento. E por isso temos que ter ali um conjunto de mecanismos da AI, de Machine Learning, para nos garantir essa capacidade. No entanto, claramente, para outro tipo de decisões táticas, mas sobretudo para decisões estratégicas, nós temos que conseguir que as nossas pessoas, o nosso talento, os nossos skills consigam também ir acompanhando estes tempos de mudança. E, felizmente, como é algo que já estamos habituados a trabalhar neste modo, de facto, a parte interessante é o seguinte, é que nós estamos já habituados a perceber onde é que nós temos que delegar o que é necessário ser feito, e a pequena decisão e a decisão muito rápida em tempo real, mas, por outro lado, isto foi a parte mais interessante, foi como é que nós
criámos também condições para que nos ajudassem, digamos, os algoritmos, os dados, nos ajudassem a aprender rapidamente, porque nós, seres humanos, felizmente, confiamos na nossa experiência para nos guiar no dia-a-dia. No entanto, nestes tempos de disrupção, a nossa experiência poderia ter aqui algum tempo até se adaptar a esta nova realidade. Portanto, tínhamos que estar muito atentos a esta mudança e sermos capazes de rapidamente perceber esta nova realidade. E, portanto, foi com base nesta interação que conseguimos ir estando muito em cima do acontecimento. Sobretudo, um dos aspectos que para nós é absolutamente crucial é, para além de conseguirmos indo acompanhando esta realidade que se vai desenrolando, temos uma visão muito clara e ajudar aqui as nossas marcas a perceber quais é que são os use cases que são absolutamente relevantes, porque ninguém consegue ir atrás de todas as oportunidades. Nós temos que ser capazes de ajudar e nos ajudar e ajudar as marcas a ser muito focados naquilo que realmente é relevante e no que é que pode ser feito no curto, no médio e no longo prazo. E, portanto, tentando aqui trazer-vos algumas concretizações do que é que estamos a falar, aqui na fase da delegação, portanto, nós o que é que temos que conseguir? Ter os sistemas a tomarem aquelas micro-decisões para os quais nós não só, muitas vezes, não temos a capacidade de ser rápidos e flexíveis, mas, sobretudo, porque nós também temos que confiar nos dados que vão chegando e nos vão dizendo como é que esta nova realidade funciona. Cada vez mais as cadeias de valor nas organizações se tornam complexas e como é que nós conseguimos criar esta cola é um desafio muito interessante. Ou seja, nós aqui o que vemos é um conjunto de sistemas de origem, digamos, se quisermos pensar numa companhia, numa marca que tem uma série de canais à sua disposição, em que as pessoas interagem, os consumidores interagem com esses canais e, sobretudo, muitas vezes existe aqui um problema de não conseguirmos aproveitar todas as oportunidades. Aqui, utilizando um termo em inglês, existe leakage. Todos nós, não sei se há aqui um dado muito interessante, por exemplo, nos sistemas de água, não sei se sabem, mas cerca de 30% a 40% da água que sai da origem não chega às casas. Porquê? Porque existem fugas ao longo de todo o processo. E, por incrível que pareça, nas companhias, mesmo com este nível de automatização que existe hoje em dia, isso também acontece. E nós o que temos que garantir é que os sistemas em causa vão conseguir evitar essas fugas, porque muitas vezes cada lead que é gerada são leads absolutamente relevantes e têm que ser aproveitadas porque tiveram um custo de geração razoavelmente elevado. E, portanto, nós, na realidade, o que fazemos e que gostamos de contribuir é utilizamos a cloud para fazer a ligação entre estas peças soltas. A cloud tem enorme flexibilidade, tem um conjunto de serviços, tem funcionalidades para tudo e mais alguma coisa e, sobretudo, funciona muito bem com estas novas cadeias de valor que muitas vezes são internas e externas às empresas e conseguem dar aqui esta cola. Sobretudo, o que é importante realçar é que a tecnologia, na realidade, é um enabler, mas o mais relevante é a experiência, é, digamos, o hábito, que podemos pôr ou que se pode pôr em cima desta tecnologia para conseguirmos rapidamente tirar partido e saber que caminhos é que poderemos seguir, porque senão perdemos rapidamente nas funcionalidades e no que pode ser feito com a cloud. Sobretudo, também, isto é absolutamente crucial. Aqui é um eufemismo dizer que sem Business Intelligence, sem termos a capacidade de resumir a informação e de as mostrar aos decisores, nada disto vai funcionar. Depois, existe aqui outra vertente que é muito interessante, ou seja, a primeira vertente que nós vimos de delegação seria nós queremos aproveitar todo o tipo de oportunidades ou garantir que nenhuma das oportunidades que foram criadas com esforço são desperdiçadas. Mas existe outra visão ou existem outros desafios, que é quando nós temos oferta a mais, muitas vezes para aquilo que queremos, realmente onde queremos investir. Existe muitas vezes procura e nós não queremos, de alguma forma, investir naquele tipo de procura. Nomeadamente, por exemplo, estamos a falar de comprar e fazer bidding online de impressões. Ou seja, nós precisamos aqui, ao contrário
do sistema anterior, desculpem, ao contrário do sistema anterior, nós, na realidade, o que precisamos são de algoritmos que nos ajudem a fazer a triagem do que é que não queremos trabalhar. E, portanto, aqui o que é que nós temos? Temos a capacidade de, ou será muito relevante existir a capacidade de não só otimizarmos para KPIs que podem ir variando ao longo do tempo, porque hoje pode ser relevante, por exemplo, visitas ao site, amanhã pode ser importante a geração de leads e noutras alturas pode ser absolutamente relevante levarmos pessoas às lojas. Portanto, nós temos é que ter esta flexibilidade de, à medida que digamos, o tempo vai evoluindo e as necessidades vão evoluindo, conseguimos ter um algoritmo ou algoritmos que nos vão ajudando a otimizar e a acompanhar estes processos. Sobretudo, o que é interessante com esta abordagem é que, como é baseada em inferência bayesiana, nós, na realidade, vamos, à medida que os novos dados chegam, nós vamos conseguindo rapidamente a perceber-nos destas novas dinâmicas. E agora, passando para uma perspectiva inversa, como é que nós conseguimos, de facto, aprender? E como é que nós utilizamos os sistemas para aprendermos rapidamente? Então, existem aqui dois processos ligados. O primeiro, nós gostamos de chamar de consistent learning, porque nós, na realidade, sabemos que, face às atividades de dia-a-dia, um dia-a-dia tão atribulado, é normal que então em marketing, que se gerem muitas iniciativas separadas e que depois nos vamos perdendo um bocadinho na floresta, nas árvores, e não ter a perspectiva da floresta. Portanto, nós o que tentamos fazer e o que advogamos é ter aqui uma perspectiva integrada e consistente da aprendizagem. Como é que isto funciona? Temos claramente, e já me enganei outra vez no botão, desculpem, temos então aqui sempre uma perspectiva de o que é que queremos aprender no próximo ciclo de campanhas, no próximo ciclo de ações que vamos desenvolver. Temos uma segunda parte em que fazemos o planeamento, onde se misturam duas componentes sempre, que é como é que eu vou garantir que maximizo o retorno das minhas ações, mas em simultâneo que eu estou a conseguir aprender algo novo para que no próximo ciclo eu consiga novamente ter aqui algum incremento. O terceiro ponto tem a ver com a recolha de dados e o quarto ponto tem a ver com toda a parte de tratamento da informação e de percepção do que é que resultou e não resultou. E, sobretudo, o que é interessante aqui são duas coisas. Isto é um ciclo, portanto, isto nunca para, assim, há um plano, sobretudo porque nós, também um bocadinho em linha com o que foi falado aqui na apresentação anterior, nós acreditamos também no experimental design para conseguirmos perceber de uma forma muito mais clara o que é que são os efeitos, ou de certa forma, como é que se relacionam as causas e efeitos neste tipo de ecossistemas. E, portanto, mais uma vez, aqui também estamos em linha com o que foi dito na outra apresentação anterior da minha colega da WPP. Porquê? Porque, efetivamente, nós não recolhemos os dados todos só porque sim. Nós temos uma noção muito clara, ou é necessário, ou consideramos importante ter uma noção muito clara de que dados é que são relevantes para aquele problema e esses sim serem devidamente automatizados a sua recolha para que todo o processo de aprendizagem não seja penoso, porque muitas vezes, e nós sabemos, que 80% do tempo, tradicionalmente, é gasto na recolha de dados e não na sua análise, e nós invertemos esse processo e queremos exatamente o rácio contrário, que é 20%, 80%. Sendo que também não basta recolher os dados, é preciso, antes de procedermos às devidas análises, conseguimos ter aqui uma perspectiva base do comportamento dos consumidores. Ou seja, o que vemos aqui, falta aqui um gráfico, vemos aqui, deveriam ser 3 gráficos, que é o primeiro tem a ver com os momentos de consumo anuais, portanto, a sazonalidade anual do tipo de consumo, da quantidade de consumo. O segundo seria, e não está aqui, o consumo intrasemanal, portanto, segundas, terças, quartas, quintas, como é que isso processa e, sobretudo, também vem aqui o consumo horário. Isto aqui é a hora de almoço, isto aqui é a hora de jantar, sendo que o que é interessante é estas duas curvas representam, a laranja e a azul, a diferença é em confinamento e sem ser em confinamento. E o que é que nós vemos? Vemos que as duas curvas são razoavelmente semelhantes, no entanto, a laranja é a curva de confinamento, tem aqui maior consumo, como veem, nas horas mortas e aqui um bocadinho à hora de almoço, e a outra tem aqui o maior consumo à hora de jantar. Porquê é que isto é relevante? Por
Por duas razões. Primeiro, é normal que no confinamento, neste caso, nesta indústria específica, a hora do almoço, as pessoas estavam em casa, consomem dentro de casa, enquanto aqui vão consumir fora. Mas, sobretudo, também a diferença parece mínima, mas se nós multiplicarmos isto pela quantidade de transações, estamos a falar de uns milhões de euros de diferença. E, portanto, é preciso ter uma noção muito clara de como é que o consumidor interage connosco para que, a seguir, todo o tipo de análise e de propostas alinhem exatamente com isto. Porque, como já referi anteriormente, o ideal seria nós conseguirmos criar as dinâmicas dos consumidores, mas felizmente ou infelizmente é ao contrário. Normalmente nós temos é que conseguir tirar o maior proveito possível das dinâmicas dos consumidores e temos que saber como fazê-lo. E, portanto, este é um gráfico um bocadinho confuso, mas deixem-me só tentar dar-vos a perspectiva. O primeiro aspecto que nós quisemos ter de uma forma muito concreta tem a ver com os momentos de consumo. Mas o segundo tem a ver com algo que é extremamente difícil de conseguir, que é nós conseguimos ter a noção dos chamados baseline. Como é que nós sabemos qual é que é a velocidade de cruzeiro de uma empresa, especialmente nestes tempos de turbulência? Como vê, a baseline antes e pós-confinamento não tem nada a ver. Portanto, nós temos que ter aqui muito cuidado com a forma como estimamos o baseline. Porque aqui a estimativa da baseline é importante? Porque nós muitas vezes, quando atuamos sobre o mercado, o que nós estamos a fazer, o que queremos é mover a baseline. Não é ir atrás, como vocês vão ver aqui, não é ir atrás destes outliers. Ou seja, eu por acaso não expliquei, mas é assim, isto tem a ver com o Revenue Index, portanto, quanto mais alto, cada ponto é um dia da semana, quanto mais alto, melhor, e sobretudo o que nós queremos, isto vão sendo as semanas que vão passando, e o que nós queremos, efetivamente, era o ideal, é que estivéssemos todos aqui, não é? Com vendas aqui nestas zonas. Mas como veem, à medida que o tempo foi passando e o confinamento foi acontecendo ou não, ou se foi invertendo, assim a dinâmica se alterou substancialmente. E, portanto, nós temos que conseguir, com base em Machine Learning e inteligência artificial, perceber como é que estimamos estas tendências base e, sobretudo, temos que confiar também que sejam eles a dar-nos indicação de quais é que são também a razão de algum tipo de acontecimentos nestes pontos, porque o que é muitas vezes um desafio enorme nas marcas e na dinâmica de mercado é que nós temos as baselines e depois temos os outliers e temos todos o tipo de acontecimentos que podem influenciar esta dinâmica e, portanto, nós o que temos é um sistema que automaticamente vai procurando por uma série de acontecimentos e tentando mapear cada um destes pontos, destes outliers, tentar mapear isto para nós percebermos quando é que está a acontecer algo fora do comum e que razão e por que razão é que isso está a acontecer. E, portanto, munidos de todas estas dimensões, o último passo tem a ver com como é que nós planeamos as experiências, porque, na realidade, o que nós queremos é perceber, à medida que vamos misturando as nossas ações, vamos combinando as nossas ações, que impacto é que isto vai ter nos resultados e, sobretudo, temos aqui esta perspectiva das yield curves, que é como podemos calcular, por exemplo, quando investimos em mídia e comunicação, isto não é elástico, ou seja, não é por eu que investir mais que eu vou ter maiores resultados. Isto tem aqui uma curva, isto às tantas entra numa lógica, não é flat, mas digamos com retornos a diminuir à medida que vamos investindo. E, portanto, nós temos que encontrar aqui os pontos certos da curva, qual é que é o montante certo que devemos investir face aos objetivos que temos em mente. E, portanto, na realidade, nós temos que combinar tudo isto para que, no fim, quando fazemos estas análises aqui, tenhamos a noção do que é efeito da publicidade, de mídia, de comunicação e o que é efeitos ditos de contexto ou de dinâmica do consumidor para conseguirmos, então, fazer as prescrições adequadas. Isto... O que é que nos apraz dizer, então, tal e qual como começámos, em que a pergunta era qual seria a cor do cisne, se não é preto, que cor é que realmente podemos dar ao cisne? E nós, na realidade, o que podemos dizer é que, embora o Taleb não concorde com esta terceira parte, o que nós encontramos foi a capacidade de também de ir gerindo, não estamos a dizer estar à frente da curva, mas ir acompanhando as tendências e conseguindo ir rapidamente atuando e, portanto, eu diria que se calhar o cisne não é negro, mas em bom português, se calhar é cor de burro quando foge. Muito obrigado. Obrigado, André.
acaso não sei traduzir para inglês cor do burro quando for. Eu também não. Enfim, muito obrigado. Muitas perguntas podiam sair daqui agora. Estamos sem tempo. Eu sei, o tempo está curto. Muito obrigado. Obrigado pela vossa participação e adesão ao desafio também.